E aí, pessoal, beleza? Deixar aqui uma pequena aula gravada sobre o nosso conteúdo de progressão geométrica. De repente alguém pode ter alguma dúvida aqui ou acolá. Então, vou deixar aqui uma pequena gravaçãozinha resumindo um pouco sobre o nosso conteúdo, certo? Para que vocês possam desenvolver melhor essa atividade que está aí impressa, né? Foi colocada impressa para vocês, certo? Vou desligar um pouco aqui a câmera e aí a gente vai começar a fazer, tá? Vou apresentar aqui a tela. Deixa eu botar a tela aqui no ar. Pronto. Vou colocar aqui o quadro. O quadro é... Oh, rapaz, eu fechei o quadro. Eu não acredito nisso. Ele estava aberto aqui há pouca hora. Tinha deixado o quadro ligado. Deixa ele inicializando, certo? Tá bom? O quadro. Deixa eu colocar aqui o cabo do computador. Um pouco estranho, eu deixei ele aberto aqui há pouca hora. Aí, ó. Até onde eu já tinha escrito. Então, pessoal, foi deixado uma atividade com vocês, uma atividade impressa, que é essa daqui. Deixa eu ver onde foi que eu abri. Eu acho que eu fechei ela, ó. Eu acho que eu acabei fechando. Deixa eu abrir aqui novamente. Isso, segundos anos aqui, deixa eu me abrir, para que possamos ver qual foi a atividade que foi passada para vocês, tá? Não, agora não. Aqui, foi essa atividade aqui. Uma atividade relativamente simples, são 5 questões, não demandam tanto tempo assim. Eu não vou fazer nada de nenhuma dessas atividades, claro, nenhuma dessas questões, mas eu posso tentar esclarecer algumas questões, algumas dúvidas. Olha, essa primeira questão aqui, por exemplo, a gente já viu muito em sala de aula, né? Você tem uma PG comum, essa daqui 3, 15, 75, AM, e aí na letra A ele pede para que você determine o oitavo termo, e na letra B ele quer que você determine a soma desses 8 termos. Isso aqui é bem claro, a letra A você vai utilizar o termo geral da PG, e na letra B você vai utilizar a soma. O que você vai fazer aqui é apenas manipular a fórmula. A questão 2 também é uma manipulação de fórmula, mas ela tem um quezinho a mais diferente, ela traz uma sutileza um pouco a mais que você tem que compreender. Então vamos tentar fazer uma parecida com ela, tá? A gente vai dar uma revisada, como é que faz uma igual essa primeira aqui. A segunda questão a gente pode dar uma olhada também. E a terceira questão, em forma de fração, a gente pode também estar dando uma revisada. A quarta questão e a quinta questão são questões mais contextualizadas. Primeiro você vai ter que entender o que está acontecendo e daí você constrói sua PG. Se você compreender como é que funciona a fórmula, as fórmulas, a fórmula do termo geral e a fórmula da soma da PG, a única dificuldade que você pode ter na questão 4 e na questão 5 é apenas o da interpretação, questão de leitura, tá? Então vamos lá. O que é que a gente sabe sobre as PGs? A gente sabe que a PG ela tem uma razão constante em que o segundo termo sempre vai ser o primeiro termo multiplicado por um número qualquer. Então vamos colocar aqui uma PG qualquer, tá? Vamos colocar aqui a PG. Vamos tentar matar um coelho de uma cajadada só, tá? Vamos botar aqui uma PG que comece com 3 e seja de razão 2. Por exemplo, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. E assim sucessivamente, até um certo AN. Então, vou começar bem sucinto mesmo, começar bem do começo, de forma como a gente tem visto na sala de aula. Se eu perguntasse aqui na letra A, por exemplo, a vocês, qual
para a gente determinar o 20º termo. Vamos colocar aqui, o 20º termo. Vai dar um número grande para caramba, mas a gente consegue fazer. E aqui na letra B, eu quero a soma desses 20 termos, tá? Colocar aqui. A soma desses 20 termos. Isso nada mais é do que uma manipulação de fórmula, tá? Quais são as fórmulas mesmo que a gente está trabalhando? Como a gente viu em sala de aula, a gente sabe que a fórmula do termo geral, essa daqui, AN, é igual a A1 vezes Q, que é a razão, vezes N menos 1, e a soma da PG é essa daqui, SN, que é igual a A1, que multiplica Q elevado a N menos 1 aqui embaixo, tá? Sobre Q menos 1. Então, nós lidamos com essas duas manipulações aqui. Dessa PG que eu peguei aqui, eu quero saber qual é o meu 20º termo. Algumas pessoas pegam essa progressão aqui e abrem ela, fazem na mão grande, tipo, pegam o dobro de 48, depois o dobro do dobro de 48, até atingir 20 termos. Vamos utilizar essa expressão aqui para resolver esse camarada para o 20º termo, tá? Pode ser que nós precisemos da calculadora ou não. Vamos lá, vamos tentar descobrir qual é o 20º termo. A fórmula não é essa daqui? Observa bem que na letra A, nessa letra A aqui, eu pergunto qual é o 20º termo. Então, o que eu vou fazer é uma substituição dessa fórmula aqui. Eu sei que o meu N significa o número de termos. Como eu estou procurando o 20º termo, eu subtendo que eu tenho 20 termos aqui, tá bom? Então, eu vou escrever A, o meu N, que é 20. Vou escrever aqui o meu 20. Isso indica que eu estou procurando o meu 20º termo, que vai ser igual ó, a A1, que é o meu primeiro termo, que como podemos observar aqui, é 3. Vai ser igual a 3, que é o meu primeiro termo, vezes a razão Q. Você observa que nós podemos determinar o Q. Vou fazer aqui o Q. Veja que a gente pode determinar o Q, a razão de uma PG, utilizando qualquer número dividido pelo anterior. Por exemplo, eu posso pegar 48 dividido por 24, ou 24 dividido por 12, ou 12 dividido por 6, ou 6 dividido por 3. Eu sugiro que vocês peguem os números menores para vocês terem menos dificuldade, tá? Por exemplo, aqui, eu vou pegar 6 dividido por 3. Eu estou pegando o número da frente e dividindo pelo de trás. E aí eu sei que 6 dividido por 3 é 2. Então, a minha razão Q é 2. Então, eu chego aqui na minha fórmula, ó, o meu A20 vai ser igual ao meu A1, que é 3, tá aqui, vezes a razão Q, que eu acabei de descobrir que é 2, vou escrever aqui 2, tá aqui, só que esse 2, que é a minha razão Q, ele está elevado a N menos 1. E eu sei que N é 20, ó. Então, aqui eu vou escrever, ó, 20, que está no lugar do N. Agora, perceba que é 20 menos 1. Então, eu vou escrever aqui 20 menos 1. O resto é só manipulação, tá bom? Aí eu venho aqui, meu A20 vai ser igual, repito 3, porque esse 3 aqui eu tenho que repetir, eu tenho que resolver primeiro esse moço, repito o número 2 aqui e resolvo lá em cima. Resolvi lá em cima. 20 menos 1 é 19. Aí eu vou e escrevo o meu número 19 aqui, tá? Tive uma dificuldade aqui para escrever o 19, tá aí o 19. Aí eu vou e faço A20, que é igual, repito 3, e aí eu vou tentar descobrir quem é esse 2 elevado a 19. É um número grande,
Para efeitos práticos, no papel, se você for fazer isso daqui quer dizer o seguinte, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 pontinho, 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 vezes 2, 19 vezes. É um número muito alto para você fazer no papel, tá? Até dá. Sugiro que neste caso você utilize a calculadora. Nós podemos abrir a calculadora aqui, ó. Vou abrir a calculadora, tá no modo científico. Eu vou pegar aqui o 2, ó, escrevi o 2. A minha calculadora, eu vou utilizar esse x elevado a y aqui, ó, que é o expoente. Vou colocar o 19 e vou pôr igual. Então, o número que eu descobri é esse aqui, ó. Esse número aqui, de 524.288. E eu vou colocá-lo aqui, ó. Vou colocá-lo 524.288. Foi o número que eu achei, de 2 elevado a 19. Agora, eu pego esse número aqui, que é o valor de 2 a 19, e multiplico por 3. Então, eu vou ter a 20, que vai ser igual o resultado desse cara aqui. Aproveitar que a calculadora está aberta aqui, ó, e vou multiplicar esse cara por 3 para eu saber o resultado. E está aqui. Ó, a 20 vai ser 1.572.864. Olha só o número como é gigante, como é grandão. E porque eu peguei um número muito grande, tá, gente? Isso porque em outras aulas aí eu percebi que vocês estavam colocando esses números aqui na mão mesmo, estavam fazendo na mão grande. Quando eu pedia termos pequenos, quando eu pedia o 10º termo, quando eu pedia o 7º termo, vocês estavam fazendo na mão, e com razão, porque a PG era pequena, então dava para fazer na mão. Agora, quando é um número um pouco grande, como por exemplo 20, fica um pouco muito dispendioso para você fazer isso na mão, né? Você perceba que deu um número muito grande. Eu falei 1.572.000, isso, 1.572.864. Isso quer dizer que meu 20º termo é esse cara. Agora imagine você a soma desses 20 termos. Dá um número grande também. Mas acompanhe comigo que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Fazendo aqui a letra B, vamos acompanhar a fórmula, temos a calculadora como ajuda, tá? Vamos escrever S, olha a fórmula aqui, tá bom? Nós temos o S, que significa soma, o N, eu quero o N para 20, são 20 termos, eu vou somar todo mundo. O meu primeiro termo, que é 3, eu já vi isso, podemos voltar aqui para verificarmos, ó, é o 3. O nosso primeiro termo é 3. No lugar deste A1, a gente põe o 3, vezes, abro parêntese, coloco a razão que eu já descobri, e é 2. A gente já fez esse cálculo também aqui para quê? Então, a gente coloca o 2. Eu sei que o N é 20, coloco lá, ó. O menos 1 é aqui embaixo, não é lá em cima, que nem na primeira fórmula. Olha que o menos 1 aqui está em cima do Q, e na fórmula da soma, o menos 1 está do lado do Q, não em cima, tá? Deixa eu acender aqui o 20 que ficou apagado. Isso tudo dividido, ó, por Q menos 1. Eu sei que Q, que a minha razão é 2, 2 menos 1. Continuando a resolver, S de 20 vai ser igual, repito, 3 vezes, vou fazer essa continha aqui, ó, de 2 elevado a 20. Ó, número muito grande, não dá para fazer no papel, a gente faz aqui na calculadora. De novo, para quem não compreendeu, ó, 2, se aperta nesse XYzinho aqui, elevado a 20, igual. Olha o número que deu, 1.048.576. Vou colocar este número aqui. 1.048.000. Oh, já esqueci. 1.048. Qual é o resto?
576. Esse resultado gigantesco aqui é o de 2 elevado a 20. Mas eu ainda tenho um menos 1, eu ainda tenho que resolver essa paradinha aqui, né? O que é muito simples, né? A gente sabe que esse resultado vai ser esse carinha menos 1, e aí vai dar esse carinha. No final aqui, ao invés de eu escrever um 6, eu vou escrever um 5. Isso tudo dividido por 2 menos 1 é 1. Tá acabando minha soma aí, ó. Então eu vou escrever S de 20, soma dos 20 termos, vai ser igual a 3 vezes, olha só, 1.048.576 menos 1 será 1.048.575. Qualquer coisa dividido por 1 é ele mesmo. Então, o que eu vou fazer aqui é apenas multiplicar este moço por esse. Então, eu vou ter S20, que vai ser igual, deixa eu multiplicar aqui, usar a própria calculadora, né? Eu tenho esse cara aqui, menos 1, ó, estou repetindo a operação, essa daqui de cima, veja que deu isso aqui, vezes 3. Tá aí, 3.145.000, 3.145.725. Muito simples, isso aqui é apenas um algoritmo. Você utiliza a fórmula, você sabe manipular a fórmula. Quando um número for pequeno, você nem precisa de calculadora, mas se ele for grande e a questão não te der uma aproximação para esse valor da calculadora, você pode utilizar a calculadora científica, tá? Agora veja, a gente fez essas contas aqui de forma mecânica. Apenas colocamos o resultado e deu esse rapaz todo, né? Olha só, a soma dos 20 termos é da ordem de 3 milhões. Mas, tirando um pouco a questão da compreensão da fórmula, que isso daqui é apenas para você saber manipular, foi uma questão que a gente não teve uma dificuldade assim grande, uma dificuldade acentuada. Então, a gente vai amadurecer. Vamos supor aqui que nós já compreendemos como é que funciona a fórmula. A partir de agora, a gente vai tentar algumas questões um pouco mais profundas. Por exemplo, veja só este exemplo. Vou pegar aqui essa mesma PG aqui, tá bom? Vou pegar esta mesma PG, vou colocar ela aqui. 3, 6, 12, 24, 48, e vai lá, fumaça. Vou fechar ela. Olha só, eu vou fingir aqui, veja só, pessoal, eu vou fingir aqui que eu não sei quem é o meu terceiro termo, tá bom? 1, 2, 3. Eu vou fingir que eu não sei quem é o meu terceiro termo aqui. Vocês podem perceber que meu terceiro termo é 12. Eu vou fingir que eu não sei quem é ele. E aí eu me faço a pergunta. Eu vou refazer essa PG, tá bom? Melhor. Eu vou apagar aqui esse 12, eu vou deixar essa PG só até 48, tá? Uma coisa até diferente que para a gente aprender uma manipulação diferente na fórmula. Pronto, eu vou deixar só até aqui. Quantos termos nós temos aqui nessa PG? Ó, 1, 2, 3, 4, são 5 termos, não é? Meu fingimento agora é o seguinte, ó, eu vou supor que eu não sei quem são esses carinhas aqui, ó. Eu vou supor que eu não sei quem são esses carinhas. Eu vou botar aqui reticências, tá? Eu vou supor que eu não sei quem é. E aí eu vou e lanço a pergunta: quantos termos tem essa PG? Primeira afirmação, eu afirmo que esse cara é uma PG. Eu sei que o primeiro termo dessa PG é 3. Eu sei que a razão Q dessa PG é 2. No entanto, eu não sei quantos termos essa PG tem, embora eu saiba que o último termo dessa PG, o meu AN,
seja 48. Como é que eu faço para saber quantos termos essa PG tem? Eu vou usar a fórmula. Eu sei que AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Esse exemplo aqui ajuda você a responder essa questão aqui. Ai, meu Deus, onde foi que eu coloquei ela? Ajuda você a responder esse moço aqui, ó. Tá vendo, ó? Qual a razão de um APG que tem o número de termo? Tem o primeiro termo A1 igual a 3 e A8 igual a 384. No caso aqui, ele quer saber a razão que. E nesse meu exemplo, eu quero saber quem é N. No exemplo, vai ser até um pouco mais avançado que aquela questão lá. Mas dá na mesma, tá? Veja bem, eu tenho minha fórmula em mãos. Poxa vida, quem é o meu último termo? 48. No lugar do meu AN, eu vou colocar um 48 aqui, que vai ser igual meu A1, que eu sei que é 3, vezes que neste caso eu sei que é 2, eu não sei quem é N. Então, eu vou escrever aqui N menos 1, tá? Eu não sei quem é ele. Vou inverter. 3 vezes 2 elevado a N menos 1 é igual a 48. Como eu quero saber quem é esse N, eu vou preservar esse cara. Vou deixar ele aqui. 2 elevado a N menos 1. Colocar o 48 lá. Esse 3 que está aqui vem para baixo do 48. Então, eu vou fazer, ó, 2 elevado a N menos 1 tem que ser igual a 48 dividido por 3, que é 16. Ora, pessoal, isso aqui é uma função exponencial que, infelizmente, vocês não chegaram a ver aqui. Mas a ideia é a seguinte, a minha ideia é transformar esse 16 na base 2. Pega esse 16 aqui e fatore ele, ó. Deixa ele assim, ó. Você fatora ele, você vai dividir, ó. 16 dividido por 2 é 8. Que dividido por 2 é 4. Que dividido por 2 é 2. E que dividido por 2 é 1. Vai ficar assim, ó. 2 elevado a n menos 1, que é igual. Os dois eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 16 é a mesma coisa que 2 à quarta. Como aqui nós temos a mesma base, repara que a gente tem a mesma base, 2 e 2, a gente pode cortar essa base 2, corta essa base 2 e iguala os expoentes. Eu vou ter, então, n menos 1 igual a 4. Resolvo essa equaçãozinha do primeiro grau, ó. 4 já está do outro lado, permanece. Esse 1 vai para o outro lado, somando 4 mais 1. Então, n vai ser igual a 5. Pronto. Eu fingi que eu não sabia a quantidade de termos. Agora eu sei a quantidade de termos qual é. São 5. E a gente pode verificar aqui, ó, que 48 vai ser o quinto termo. Observe. 1, 2, 3, 4, 5. É o quinto termo. Vamos pegar novamente esse exemplo aqui, só que nesse outro que eu vou colocar, eu só sei quem é o primeiro termo e o último termo, tá? Vamos fazer isso aqui de novo, ó. Vou separar aqui essa continha que eu acabei de fazer, tá? Vamos para uma outra suposição. Agora sim ela vai ficar muito parecida com a questão 2. Olha só, eu vou pegar esta mesma PG aqui, vou colocá-la aqui. Eu só conheço o primeiro número, que é 3, e o último número, que é 48, tá bom? Eu quero saber quem é a razão que. Eu sei também que eu tenho aqui 5 termos, tá bom? Eu sei que eu tenho 5 termos. Beleza. O que é que nós temos de informação aqui? A gente tem o A1, que é 3. A gente tem o AN, que é 48.
a gente tem o n, que é 5, nós não temos o q. Vamos fingir que a gente não tenha a razão q aqui, tá bom? E a gente queira encontrar o q. Sabemos que a fórmula, para se manipular isso aqui, é a fórmula do termo geral, AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Você só vai manipular agora, tá bom? Quem é o seu AN? 48. No lugar do AN aqui, você vai botar 48, que é igual. Quem é o seu primeiro termo? Poxa, é 3. Você repete o 3 ali. Quem é a razão que? Pô, eu não sei. Eu repito que. Quem é o meu N? Ah, o meu N é 5. Então, aqui no lugar desse N aqui, eu vou pôr o 5 menos 1, né? Que é o 5 menos 1. Vou repetir. 48 vai ser igual a 3 vezes Q. 5 menos 1 eu sei que é 4. Olha só. Vou inverter. 3Q a quarta vai ser igual a 48. Vou deixar aqui sozinho e trazer 3 para baixo do 48, tá bom? Vai ficar assim, Q elevado à quarta, que vai ser igual a 48 dividido por 3. Q elevado à quarta, 48 dividido por 3, eu sei que é 16. E aqui você vai fazer o seguinte, ó, esse 4 que está aqui, pessoal, ó, ele vai virar uma espécie de raiz, tá bom? Mas é raiz à quarta. O que quer dizer esse Q a 4? Quer dizer Q a 4 elevado a 4, quer dizer que você tem Q multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Procure um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes de 16. Pensa bem comigo. Esse número não seria 2? Observe como esse número seria 2. Veja, 2 4 vezes, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. O que é essa definição? O que é esse conceito? Se não o conceito de raiz? Por exemplo, a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2, 2 vezes é 4. Beleza? A raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes é 27. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. O que é esse Q elevado à quarta, se não uma espécie, uma forma diferente de você exprimir a raiz quarta? Então, quando esse tipo de situação ocorrer, você vai fazer o seguinte, ó. Se você tem uma letra e um número lá em cima, essa letra vai ficar sozinha, o 16 continua lá do outro lado, tá vendo? Esse 4 aqui vai virar uma raiz. Só que como ele tem um 4 elevado, você vai colocar um 4 aqui, tá bom? Deixa eu escrever esse 4 melhor. Você vai escrever um 4 aqui, porque é a raiz quarta. Se fosse Q ao cubo igual a 16, ia ser Q igual a raiz cúbica de 16. Se fosse Q ao quadrado igual a 16, ia ser Q igual a raiz quadrada de 16. Só que as raízes quadradas não são preciso a gente colocar o númerozinho 2. Agora, a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta, a raiz sexta, é preciso, tá? Tá legal? Elas são fundamentais, você tem que colocar. E aí eu já sei o que significa isso, que é um número multiplicado por ele mesmo 4 vezes, que dê 16, e aí eu chego à minha razão 2. Tá aí.
Você vai dar uma analisada aqui nessa questão, tá bom? Dessa PG aqui. Repare que você tem o primeiro termo, que é 3, você tem o oitavo termo, que é 384, bem parecido com o nosso exemplo aqui também, em que tínhamos o primeiro termo e o último termo, e aí você vai encontrar a razão desse cara, tá bom? Você pode utilizar o mesmo princípio que foi utilizado aqui, tá? Ó, repare, a gente utilizou a fórmula do termo geral. Você pode ter uma dificuldade com a partir desse Q aqui, tá? No meu caso aqui, ele era Q a quarta. No caso aqui dessa fórmula, dessa pergunta aqui, vamos lá, vai ser a oitava, porque são 8 termos, observe que são 8 termos, vai ser a oitava. Vai, em algum momento você vai ter um Q elevado à oitava, lá naquela questão, tá, gente? Em algum momento você vai ter Q elevado à oitava igual a fulano. Quando isso acontecer, esse Q vai virar uma raiz oitava de fulano. Você vai pegar um fulano qualquer, multiplicar ele 8 vezes e ver se ele vai dar o carinha daqui de dentro, tá bom? Assim como a gente fez com o Q a quarta. Lembra? Olha como aconteceu aqui o Q a quarta. A gente teve um Q a quarta elevado a 16, ou seja, que número x multiplicado por ele mesmo 4 vezes de 16, nós descobrimos que esse número é 2. A gente descobriu que é 2. A mesma coisa vai acontecer com aquela questão número 2. Só que ao invés de ser um Q a quarta, ela será um Q a oitava. Você terá que encontrar um número que multiplicado por ele mesmo 8 vezes deu o rapazinho que você vai encontrar aqui com essas informações aqui que a questão dá. A questão 3 envolve fração. Em algumas turmas eu cheguei a mencionar como a gente faz uma PG com fração. Não é bicho de 7 cabeças, é tranquilo. Você só tem que saber de trabalhar com fração um pouquinho. Deixa eu ver o que é que ele pergunta aqui. Se ele só pergunta o termo geral, ou se pergunta a soma. Pergunta a soma do nono termo. Vamos colocar uma PG em forma de fração e colocar como exemplo? Eu vou colocar esta daqui, ó. Esta daqui eu vou colocar. Eu vou colocar 1 sobre 2, 1 sobre 4. Deixa eu fazer esse 4 aqui direito. 1 sobre 4, 1 sobre 8, e assim sucessivamente. Oh, rapaz, eu fechei aqui sem querer, tá? E assim sucessivamente. Repara que no meu exemplo lá é 1/3, 1/9, e assim vai, tá? E eu quero a soma do nono termo. Neste meu caso aqui, eu quero a soma do meu, vou colocar aqui, do meu oitavo termo. Eu quero a soma. Observe aqui que eu tenho apenas 1, 2, 3, 4 termos, tá? Eu só tenho 4 termos. Eu sei que a fórmula da soma é essa. Sn é igual a A1. Poxa, eu sei quem é A1. Olha ele aqui. Vezes a razão que eu ainda não sei a razão, mas eu sei como calcular. Elevado a n. Eu sei quem é n, pois aqui é um 8, tá? Menos 1, fecho, sobre Q de novo, menos 1. A fórmula é esta. Olhando para PG, quais são as informações que eu tenho? Poxa, eu sei quem é A1, que é o 1. Eu sei quem é N, pois ele está perguntando o oitavo termo, então N é 8. Eu sei o que mais? Poxa vida, eu não sei quem é a soma, estou atrás. Na verdade, a soma dos 8 primeiros termos, né? Deixa eu botar S8 aqui, eu não sei quem é o que eu estou procurando, mas eu sei quem é a razão, embora ela não esteja explícita. Eu lembro que a razão Q é sempre o número da frente dividido pelo de trás. Como eu falei para vocês um pouco mais atrás, procure os números menores, os números mais simples.
Pegue o 1 sobre 2, por exemplo, e divida pelo 1. Olha só, você está pegando 1 sobre 2, que é o primeiro número, e dividindo pelo número de trás, que é 1. Então, a razão será, a gente sabe que todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, eu chego à conclusão que a razão é 1 sobre 2. Está aí a minha razão. A minha razão é 1 sobre 2. Mas suponha que Filipim, que Alice, que Clarinha, que Mona Lisa, sei lá, alguém resolva escolher outros números. Não, professor, eu não quero o segundo e o primeiro termo. Eu quero o terceiro e o segundo termo. Tudo bem, dá para você fazer. Se você quiser fazer a razão, será assim, ó, repare, fração sobre fração, você quer dividir 1/4 por 1/2. Você vai escrever 1 sobre 4, você vai escrever 1 sobre 4, outra fração, dividido por 1 sobre 2. E o que acontece aqui, pessoal, é uma deficiência que nós temos desde o ensino fundamental, que é nós não sabermos trabalhar com frações. Escuta o que eu estou dizendo, anote em seu caderno. Se você tiver uma divisão entre frações, você observe que 1/4 é uma fração, que meio é uma fração, e ele tem outra fração. Você tem uma divisão entre frações, você vai fazer o seguinte, sempre é assim. Você vai repetir o primeiro membro, que é 1/4, e multiplicar pelo inverso do segundo. Se é 1 sobre 2, vai virar 2 sobre 1, tá? Você efetua essa multiplicação aí, ó. 1 vezes 2 é 2, e 4 vezes 1 é 4. Dá para simplificar os 2 por 2, simplifica por 2 aqui, por 2 aqui, e aí você vai ver que a razão vai ser Q igual 2 dividido por 2 é 1, tá aqui, e 4 dividido por 2 é 2. Reparem, a gente escolheu outros números, só que a continha foi um pouquinho maior. No entanto, ela tem que ser igual. Trocando em miúdos, eu sei que a minha razão é 1 sobre 2. Anoto aqui. O que eu vou fazer agora é uma substituição na fórmula, né? S de 8, pois meu N é 8, será igual a A1, que é 1. Oh, beleza, meu A1 é 1. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Vai ser igual a razão Q, que é 1 sobre 2, ó. Vou colocar aqui 1 sobre 2, elevado a N, no meu caso é elevado a 8. Poxa vida, eu vou colocar esse 1 sobre 2 de novo em parênteses e colocar o 8 em cima. Eu estou colocando novamente o 1 sobre 2 em parênteses, tá, pessoal? Porque, para não dar a entender que o 8 só serve para o número de cima. Esse elevado a 8 serve tanto para o 1 como para o 2, tá? Menos 1, estou obedecendo a fórmula, ó. Vou fechar. Tudo isso aqui sobre Q, que é 1 sobre 2, menos 1. Pronto, vou descer. Esse 1 aqui eu posso tirar se eu quiser, porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Esse 8 vai ser igual, então, ó, a... Olha só, 1 sobre 2 elevado a 8. Pessoal, 1 sobre 2 elevado a 8 quer dizer que você tem 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, 8 vezes. Vamos calcular esse cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos calcular. 1 vezes 1 é 1, 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 vezes 1 é 1. Todos esses caras de cima são 1, então a parte de cima vai dar 1. Sobre, vamos olhar os 2 aqui, tá? Eu sei que são 8 2, não sei, gente?
Então, eu vou colocar assim aqui, ó, 2, e lá em cima eu vou colocar 8, tá? Eu vou preferir colocar ele assim, porque se eu pegar 2 à oitava, vai dar um número bem grandão, vai me dar trabalho, tá? Então, eu vou trabalhar com ele dessa forma, certo? Vou trabalhar com ele dessa forma. Pode, professor? Pode, sem nenhum problema. Eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter 1 sobre 2 elevado a 8 menos 1, tá? Peraí, deixa eu escrever isso aqui direito que saiu feio, né? 1 sobre 2 elevado a 8 menos 1. Isso tudo sobre, ó, olha essa continha como faz, tá? Envolveu fração dá trabalho, né? Vamos fazer ela aqui no canto. Eu tenho 1 sobre 2 menos 1. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai repetir o número de baixo, o 2, lá embaixo. Você vai pegar esse 2, multiplicar por esse 1. E o resultado você vai somar com esse 1 aqui, obedecendo o jogo de sinal, tá? Assim, ó. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1, que é esse cara aqui, menos 2 mais 1, a gente sabe que é 1. Então, você pega esse resultado aqui, ó, e coloca aqui. Ó. É 1 sobre 2. 1 sobre 2 menos 1 é o próprio 1 sobre 2. Vamos fazer outra conta aqui para exercitar. Professor, se fosse 1 quinto menos 1, mesma ideia. Ó. Você multiplica o 5 pelo menos 1 e soma com esse 1. Se ele for positivo, tá? Se ele for negativo, você subtrai. Por exemplo, 5 vezes menos 1, menos 5. Olha só, presta atenção. 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 5 mais 1, que é esse 1 aqui, menos 4. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior módulo. Então, aqui seria igual a menos 4 sobre, repete esse 5, tá? Olha aí quem seria o resultado. Menos 4 quintos. Professor, se fosse menos 1 sobre 5 menos 1, a mesma ideia. Você vai repetir o número de baixo, você vai multiplicar o 5 vezes o menos 1, que vai dar menos 5, e vai pegar esse menos 5 e operar com esse outro 1. Como esse 1 está negativo, seria menos 5 menos 1, que daria menos 6. Você pega esse resultado, menos 6, coloca aqui em cima. Acabou. Tá vendo como é a conta de fração? Como a nossa conta aqui é 1 sobre 2 menos 1, e a gente acabou de ver que 1 sobre 2 menos 1 é... Eita, aqui tem um erro, né? É menos 1, né? Ó, deixa eu botar aqui menos 1, né? Porque o maior módulo, né? Eu sei que 1 sobre 2 menos 1 é menos 1 sobre 2. Então, no lugar desse cara aqui, eu vou colocar menos 1 sobre 2. Continuando aqui a resolver, S8. Repare que eu tenho aquela mesma situação que eu acabei de mostrar lá, aqui, ó. Eu tenho a mesma situação. Observa que eu tenho a mesma situação. Eu vou pegar esse 2 à oitava, multiplicar por esse 1 e somar com esse 1. Assim, ó. 2 à oitava. 2 à oitava vezes menos 1, menos 2 à oitava. Menos 2 à oitava mais esse 1 aqui, eu vou deixar dessa forma, tá? Ó, tudo isso sobre esse moço aqui, menos 1 sobre 2. S8. Agora o quadro não quer descer. S elevado a 8. Agora sim, gente, ó. Eu vou desenvolver esse 2 à oitava. Vou saber quanto ele é, tá? Ele vai dar um cara negativo, tudo bem, gente? 2 à oitava é 2 vezes 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 2. 8 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2,
256. Esse carinha 2 à oitava é 256. Posso até confirmar na calculadora aqui, ó. Tá aí, é 256. No lugar desse 2 à oitava aqui, no lugar de escrever esse 2 à oitava aqui, eu vou escrever 256, só que negativo, porque ele está menos, ó. Então, aqui eu terei menos 256, tá? Que é o resultado de 2 à oitava, mais 1, dividido por menos 1 sobre 2. Continuando, S8 vai ser igual, ó, sinais diferentes, subtrai, 256 menos 1 é 255, permanece o sinal do maior módulo. Ele está dividido por 1 sobre 2, que também está negativo, tá vendo? Ó, gente, menos dividido por menos é mais. Então, essa conta vai ficar positiva. Ficou positiva. E aí a gente já aprendeu como faz conta de fração, né, gente? Repete o primeiro termo. O primeiro termo é 255 e o segundo é 1 sobre 2. Multiplica pelo inverso do segundo. 255 vezes 2 vai dar 460, não é? 460 sobre 1. Aqui é a mesma coisa de 1, tá? Todo número dividido por 1, a gente já viu, é ele mesmo. Então, a soma dos 20 primeiros termos é essa aí, ó. 460. Que 460? 255 vezes 2. Me perdoe, gente. Isso aqui não é 460. Né? 255 vezes 2. 250 mais 250 dá 500, né? 510. Pronto. 510. Tá aí. E aí a gente sabe que todo um número dividido por 1 é ele mesmo. Tá aqui. 510. É a soma dos 8 primeiros termos dessa PG aqui, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4. Vamos testar? Vamos testar para ver se isso é verdade? Ele está dizendo que é 510 a soma. A soma. É sério, a soma desses 8 termos vai dar aquilo tudo? Pera, deixa eu ver se não tem nenhum erro, tá, pessoal? 1 sobre 2. A razão é 1 sobre 2, vezes n, que é 8. Certo? Menos 1, 1 sobre 2 menos 1. 2 à oitava. 1. Ai, meu Deus do céu. Ah, não, tá certo. 2 a menos 2 elevado a 8 mais 1 sobre menos 2. Menos 2 à oitava, esse número gigantesco, mais 1. Tá isso tudo? Ah, não dá não, tem alguma coisa errada aqui, não é? Não é possível, só são frações. Não é para dar esse horror, não. Mesmo somando, tá, pessoal? A soma dos 8 primeiros termos, A1 é 1. 1 sobre 2 elevado a 8 menos 1 sobre 1 sobre 2. Estou revisando aqui a conta, tá, pessoal? Então, 1 sobre 2 à oitava menos 1. Vai dar 1 sobre 2 à oitava menos 1. Aqui vai dar menos 1 sobre 2. 2 menos a oitava. Mas, rapaz, dá esse cara todo mesmo. Deixa eu ver. A gente tem 1, depois 1 sobre 2, né? Depois 1 sobre 4, depois 1 sobre 8, depois 1 sobre 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 termos aqui, né?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí não tem como não. A soma deles, né? Não tem não. Tem erro aqui. Com certeza tem erro aqui. Tá dando um número absurdo. Vou ver qual o erro, tá? Então a gente tem 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 8 mais 1 sobre 16 mais 1 sobre 32 mais 1 sobre 64 mais 1 sobre 128. Aqui dá 1,49 e vai lá quebrado. Vamos ver aqui onde é que está o erro, tá, gente? AN. A1 é 1, Q é 1 sobre 2, N é 8 menos 1, sobre 1 sobre 2 menos 1, 1 sobre 2 menos 1 é menos 1 sobre 8. Pode ter erro aqui. 2 elevado à oitava menos 1 é menos 2. Ah, pessoal, já achei. Olha só, já achei onde está o erro, tá? Olha só, se lembra dessa passagem aqui? Olha só, lembra-se dessa passagem aqui? Há um erro, há um erro. Vou apagar tudo, tá? Olha como a gente sabe que a gente errou. Porque não faz sentido, é uma soma de fração, não pode dar um cara tão grande. Repara onde é que está o erro. Tá vendo aqui? Eu esqueci de um cara. Como é o resultado dessa conta aqui em vermelho? Observe. Essa conta em vermelho vai ser o seguinte, ó. Embaixo fica o 2 à oitava, não é? Ó, 2 à oitava vezes menos 1, menos 2 à oitava, mais 1, não é? Sobre menos 1 sobre 2. Repara que ficou faltando aqui esse 2 à oitava embaixo. O erro tá aí, ó. Tá vendo, ó? Então a gente vai ter a soma dos 8 termos, que vai ser igual, ó, a esse carinha aqui, menos 2 à oitava mais 1 sobre 2 à oitava, multiplicado pelo inverso do segundo, que vai dar 2 sobre menos 1. A multiplicação. Ó, vai dar esse cara aqui. Tá? Vou colocar esse moço aqui entre parênteses para a gente não confundir os sinais. Aí. E aí vou operar aqui em cima. S8 será igual. Deixa eu fazer assim para ficar mais fácil, tá? Ó, tem esse cara aqui, né? Eu vou copiar ele, ó. Esse cara aqui, tá? A gente tem esse cara. Vamos resolver esse moço aqui de cima? Esse moço aqui de cima? Vamos resolver ele? Ficar mais fácil o entendimento. Repare só. 2 elevado a 8, a gente já viu, a gente fez o cálculo no instante, dá 256. Como ele está negativo, a gente vai ter menos 256 mais 1. Não é? O resultado de 2 à oitava é 256. Observe, é 2 elevado a 8. 256. Que mais 1 está negativo, né? Vai dar menos 255, ok? Tá aqui, ó, menos 255. Aqui em cima eu tenho menos 255 sobre o 2 à oitava. E esse 2 à oitava está sobre menos 1 sobre 2, ok? Repare. Vou apagar aqui. Reparem no seguinte, ó. Esse cara aqui vai dar negativo. Ó. O menos daqui vezes o menos daqui vai ficar mais. Ele fica positivo, tá bom? Então eu posso apagar esse menos aqui, esse menos aqui. Aí entra aquela história que eu falei da fração. Repete o primeiro membro sobre 2 à oitava e multiplica pelo inverso do segundo. Se lembra? 1 sobre 2 vira 2 sobre 1.
Isso aqui vai ser igual. Deixa eu apagar aqui embaixo também, que tem mais coisas para ser apagadas. Tem umas coisas, né? S8 será igual. Ó, repara que eu tenho um 2 em cima e 8, 2 embaixo. Eu cancelo esse 2, eu só tenho um 2 lá em cima. Ó. Eu vou cancelar um desses 2 com um desses 8, 2. Que vai ficar tipo assim, ó, vai ficar 255, esse 2 aqui já era, só que como aqui eu tenho 8, 2, esse 2 daqui cancelou um desses 8, 2, vai ficar 2 a sétima, ok? Que vezes 1 é 2 a sétima, ficou esse cara, esse 8 vai ser igual, então, a 255 sobre 2 a sétima, ou seja, a soma dos 8 termos será igual a 255 dividido 2 elevado a sétima. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que vai dar 128. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2. Agora sim, olha aí o resultado qual é. Tanto é que se a gente for dividir, olha, 255 dividido por 128 vai dar 1,49 vai lá, 1,99 vai lá quebrado. Tá aí, ó. 255 dividido por 120, que deu lá na outra soma que a gente fez no instante, né, dessa PG. A gente fez a soma aqui dessa PG. Bom, pessoal, ao estendendo além do que eu queria, mas as principais informações da PG estão aí, ok? Você repare o seguinte, a questão 4 e a questão 5 são interpretativas. Procura interpretar e jogar. Essa atividade ela tem um valor de... Não coloquei a total de pontos, né? A gente tem meio aqui, 0,25, 0,25, 2, 2,5, tem 3. Ela vale 3 pontos. Aproveitem esse período todo, tentem fazer essas questões e qualquer dúvida só é me procurar, porque eu sei que essa aula não é o suficiente, tá? Essa questão 3 aqui, ela pode trazer dor de cabeça, porque nós estamos lidando com fração. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até mais. Vou cancelar aqui a gravação.